Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, sexta-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a programação compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala e participe também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038, para você mandar perguntas aqui para a nossa entrevistada de hoje. Já já eu vou apresentar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, você sabe, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Para o nosso papo de hoje, a convidada é a Tenente-Coronel PM Eunice Rosa Godinho. Ela é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco, já esteve com a gente por diversas ocasiões aqui no programa Gente que Fala e está de volta para uma nova conversa. Tudo bem, Coronel Eunice? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mauro. Boa tarde a todos os que nos ouvem nesse momento. Muito bem, meio-dia e Coronel Eunice, vamos falar sobre o seguinte tema: violência doméstica, que tanto tem aparecido aí, infelizmente, nas páginas policiais dos jornais. E nós vamos dizer o seguinte: no último domingo, agora dia 7, a Lei Maria da Penha completou 16 anos em vigência, e mesmo com alguns avanços que a gente tem que comemorar, evidentemente, os números são assustadores em relação a esse tema. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil, e a grande maioria cometida pelo companheiro ou ex-companheiro dessa vítima. Coronel Eunice, como eu destaquei aqui, dia 7 de agosto, agora domingo, foi o aniversário, né, digamos assim, da Lei Maria da Penha. A gente iniciou a semana falando bastante a respeito desse tema. Ou seja, a legislação é importante, temos uma lei como uma das mais avançadas do mundo, temos muitos dispositivos no Brasil voltados para essa questão de combate à violência contra a mulher, mas parece que tudo que é feito não alcança o resultado que a gente espera, e isso tem um fator essencial, que é o machismo, é a questão da cultura que precisa ser modificada, e que a lei até aqui não se mostrou capaz de fazer essa modificação nessa parte cultural que a gente observa no Brasil. Para onde a gente deve caminhar, então, Coronel Eunice? Realmente a questão é muito mais estrutural e cultural do que qualquer outra coisa, né? Nós vivemos num país eminentemente machista, e nós encontramos, inclusive, mulheres que têm esse perfil machista, né? É algo que passa até, infelizmente, de pai para filho, de mãe para filha, é algo que está presente na nossa sociedade. Então, para modificar isso, apenas a lei não é suficiente. Nós precisamos de diversas medidas, principalmente preventivas e educacionais, que atuem de forma holística em toda a sociedade, em vários aspectos, para que isso a longo prazo se modifique. Não é algo que se resolve, eu acredito, com uma canetada, né, ou uma lei simplesmente, principalmente por se tratar de algo que está na cultura do brasileiro. Eu até comentava há pouco que eu estive em El Salvador a trabalho, ministrando algumas palestras, inclusive sobre violência doméstica, e percebi lá uma situação muito mais arraigada do que aqui. Então, assim também como nós temos países em que a violência contra a mulher é praticamente mínima, muito pequena e até imperceptível em termos de números, de dados criminais. Então, caminhar para uma sociedade que respeite mais a mulher é algo que deve ser planejado de forma holística em muitas áreas, de forma interdisciplinar, e se esperar também um resultado a longo prazo, porque nós precisamos criar os nossos filhos diferentes para que eles sejam
homens e mulheres, que tenham entre si um respeito considerável, né? Porque eu hoje ainda, analisando os números do estado de São Paulo, em 2022, nesse ano, nós tivemos, de todos os homicídios que aconteceram em São Paulo, 37% foram feminicídios. Então, 37% das pessoas que morreram foram mulheres que morreram pelo fato de serem mulheres, né? Então, é um número muito alto, porque se nós pegarmos todo o restante desses homicídios, homicídios dolosos, né, onde houve a intenção real de matar, o restante, a maioria são homens, e muitas vezes envolvido com crime, envolvido com coisas ilegais, que aqui falo pela minha cidade, por Osasco, né, que é a região onde eu trabalho. Os nossos homicídios aqui, na grande maioria deles, envolve o tráfico, envolve questões criminais, envolve situações com porte de arma. Então, a mulher morre por se assim pudermos dizer, né, pelo simples motivo de ser mulher. Então, qual o peso disso, né, diante de uma sociedade? Então, são dados que nos preocupam realmente. E quando a gente diz que os dados preocupam, os dados assustam, e eles são alarmantes, a gente pega esse recorte, esse retrato que você apresentou para a gente, 37% dos homicídios são, na verdade, são feminicídios, né? Isso é o que aparece, isso é o fato consumado, as mulheres que foram mortas pelo simples fato de serem mulheres. Agora, o que acontece no dia a dia, dentro das casas, que muitas vezes a mulher não consegue denunciar, aquela violência barata, aquele grito, aquela agressão e aquele fator psicológico que é violência contra a mulher e que muitas nem sabem ou nem percebem que estão sendo violentadas nesse sentido, esses números não aparecem, ou seja, a coisa é ainda muito mais assustadora, não? Sim, com certeza. E já é um crime, né? Já são crimes que são extremamente subnotificados. Então, o que nós temos hoje registrado nas delegacias através da RDO, ou através da Polícia Militar, através de um boletim PM, é muito menos do que realmente acontece. Então, é difícil até mensurar quanto seria esse número na realidade. E por vários fatores. Por exemplo, uma das grandes dificuldades que se tem hoje é a mulher entender-se dentro de um ciclo de violência. Então, como você mesmo falou, né, o tapa, o xingamento, a violência moral, a violência psicológica, são fatores que muitas vezes a própria mulher não se percebe dentro desse ciclo, ou ela não tem condições na questão do conhecimento, de saber que essas condutas que o companheiro, que o agressor pratica em relação a ela, são tipificadas, são crimes. Então, existe um desconhecimento por parte da mulher, e embora eu acredite que hoje os nossos números até aumentaram muito em virtude da mulher conhecer um pouco mais. Se nós voltarmos 5, 10 anos, nós teremos com certeza a constatação de uma mulher muito menos informada. Por exemplo, agosto, por ser o mês do aniversário da Lei Maria da Penha, se fala muito nas redes sociais, nas mídias, né, sobre esse assunto. Então, muitas mulheres acabam adquirindo conhecimento e muitas vezes ouvindo algo, assistindo um programa como esse programa Gente que Fala, ou qualquer uma outra reportagem na televisão, ela acaba se colocando ali e se identificando. Falei, puxa vida, eu passo por isso, eu ouço isso, eu vivo isso. Então, hoje a mulher tem muito mais informação. Então, os nossos números até aumentaram, eu creio, isso não é um dado científico, demandaria um trabalho, né, científico para se concluir isso, com certeza, mas eu entendo que hoje a mulher tem mais informação, embora muitas mulheres não saibam nada sobre violência doméstica ainda. Então, são questões assim muito complexas, né, que envolvem N fatores. Então, nós precisamos, sim, divulgar mais, levar mais informação a essa mulher. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção primária, e isso deve começar na escola, lá com a criança bem pequenininha, já aprendendo sobre isso. Então, nós precisamos levar informação e mostrar o real cenário da violência doméstica hoje no Brasil, em especial aqui no estado de São Paulo, para que as mulheres se municiem de informações e possam exigir os seus direitos, buscar ajuda para quebrar esse ciclo, que já é um outro aspecto, né? A dificuldade que elas, mesmo sabendo estar dentro do ciclo de violência, ela tem, sim, uma grande dificuldade de buscar ajuda e promover a quebra desse ciclo por si só. Ela precisa de ajuda realmente para que isso aconteça.
Não basta apenas conhecer a lei, é preciso conhecer todo o processo, né, para ir em busca dessa ajuda, porque a lei ela é muito conhecida. A Lei Maria da Penha, segundo estudos, segundo pesquisas, Uma das mais é, conhecidas. é uma das mais conhecidas. Quando se pergunta para as pessoas, você conhece a Lei Maria da Penha? As pessoas de fato conhecem, mulheres e homens, né? Sim, sim, mas muitas vezes conhece de ouvir falar, até por ela ter um nome de uma mulher, isso acaba sendo muito conhecido, mas o teor, o conteúdo dela, ele ainda é muito desconhecido por parte da sociedade, principalmente porque as pessoas acham que a violência doméstica é só quando existe a agressão física, isso é muito comum. Inclusive, Mauro, um dado super importante, eu participo de uma Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência Doméstica que envolve todas as polícias militares do Brasil. Em alguns estados do Brasil, a viatura ela é direcionada para o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica apenas quando existe lesão corporal, apenas quando existe ameaça. Alguns estados têm como violência doméstica duas ou três ações por parte do agressor apenas. E, na verdade, a violência doméstica é uma gama enorme de crimes que podem acontecer dentro de casa, né, em virtude do ambiente doméstico, tendo como vítima uma mulher. Então, não é só a agressão física, né? É a agressão psicológica, a exploração financeira, a questão moral, né? Muitas vezes do homem depreciar a mulher, colocá-la numa situação de submissão ou de inferioridade perante ele, perante a sociedade, o cerceamento da liberdade da mulher de poder visitar a mãe, de poder sair de casa. Então, são vários tipos penais, são vários verbos que, quando acontecidos dentro do ambiente doméstico, tendo como vítima uma mulher, configura-se a violência doméstica. Então, você vê, diante desse dado que eu passei, né, de que algumas polícias não me fugiu a palavra agora, não despacham a ocorrência, dependendo do verbo que é dito ali no 90, isso já demonstra que esse número é muito maior do que nós imaginamos. Então, nem a vítima conhece os seus direitos, né? Ou quando ela pode ligar ao 90 e pedir uma viatura, pedir um apoio policial por estar sendo vítima de violência doméstica, como muitas vezes o trato que as polícias dão para essa questão é inadequado ou é incompleto, né? Dentro da grandiosidade que isso apresenta. Será que também não haveria necessidade, Coronel Eunice, de haver uma divulgação maior, não apenas a respeito da lei, mas a respeito de Maria da Penha? Quem é Maria da Penha? O que ela passou? O que o marido, o que o companheiro dela, não dá nem para chamar de marido, o que o companheiro dela fez com ela? Ela ficou cadeirante, ela se tornou cadeirante, ele tentou eletrocutá-la num segundo momento. Foram várias tentativas de homicídio aí, né? Sim, sim. Então as pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente a história dela. Sim, seria uma forma, e eu penso até que não só da Maria da Penha, mas de todas as nossas Marias, né? Quando nós ouvimos o relato de uma mulher que viveu a violência doméstica, é algo assim muito triste, é algo muito forte. Eu ouvi o testemunho de uma mulher pessoalmente no outro dia. Ela residia aqui em Osasco, casou-se com um rapaz que era de outro estado, e eles foram embora para esse estado. Nesse estado, ela permaneceu em cárcere privado por 11 anos, ela e esse companheiro, né? E quando ela não conseguia voltar para Osasco, onde a família dela residia, porque ele retinha o documento dela. Como que alguém vai comprar uma passagem sem um documento? Como que alguém vai viajar de um estado para o outro sem um documento? Ela não tinha os documentos. Ele retinha os documentos dela justamente para que ela não saísse de lá. E olha que interessante, né? Eu acho essa história assim essa história muito importante porque quem a ajudou, na verdade, foi uma enfermeira. Porque os órgãos de saúde e os órgãos de educação, eles têm o dever de notificar a polícia quando eles perceberem que os seus usuários, né, da saúde ou os seus alunos na educação estão passando por qualquer tipo de crime. Então, por exemplo, uma professora que percebe que a criança vem machucada para a escola, ela tem o dever de ligar o 90, acionar uma viatura, conselho tutelar, para que aquilo seja analisado, né, para que as medidas adequadas sejam adotadas. A mesma coisa na saúde, quando alguém procura um posto de saúde, um hospital, e há indícios de que aquela dor, aquele problema físico é proveniente de um crime, os enfermeiros, o médico, o atendente, ele tem o dever de ligar o 90 e acionar uma viatura. E essa moça, que estava então nesse outro estado, ela ia diversas vezes ao hospital machucada.
E uma atendente de enfermagem percebeu essa dinâmica, que com frequência essa moça ia para o hospital machucada. Numa das vezes que ele a levou ao hospital, ela fez uma xerox do RG da moça e guardou. Na vez seguinte que ela foi para o hospital, ela chamou essa moça, essa vítima de violência, né, num local reservado e falou: olha, eu percebi que você está sendo vítima de cárcere privado, que você está sendo violentada com frequência pelo seu marido, e eu vejo que só ele traz o seu documento e ele pega o seu documento. Então, eu fiz uma cópia e eu quero ajudar você. Se você quiser voltar para sua casa, se você quiser ajuda, eu tenho aqui uma cópia do seu RG e eu levo você para minha casa e amanhã eu coloco você num ônibus de volta para Osasco. E foi feito assim, dessa forma. Essa moça, o depoimento dela é muito impactante, sabe? E ela diz que até hoje ela não consegue usar uma saia mais curta ou um short porque ela tem a perna toda marcada de lesões que esse ex-companheiro causou nela. Então, olha que situação complexa, né? E nós sabemos que muitas Marias, né, não só a Maria da Penha, mas muitas das nossas Marias passam por isso muitas vezes diariamente, né? Então, é importante a informação, é importante o conhecimento, é importante a prevenção primária, começando já desde as nossas escolas, com os nossos filhos pequenos. É importante uma mudança de comportamento da sociedade em relação a isso, para que nós criemos os nossos filhos de forma respeitosa, para que eles realmente respeitem as pessoas, independentemente de cor de pele, de gênero, né, ou coisas nesse sentido, e sim respeitem o ser humano, né? Então, eu acho que eu penso que hoje em dia a nossa sociedade é carente de duas questões: respeito e responsabilidade. É necessário, sim, a divulgação, não só da lei, mas ela é esmiuçada, ela é exemplificada, muitas vezes, talvez, pelo depoimento das pessoas que passam por isso, né? Mas nós precisamos levar essas informações para que as pessoas ouçam e busquem ajuda na rede de apoio, que é algo extremamente importante também, que é uma decorrência da Lei Maria da Penha e que muitas vezes os municípios não têm uma rede de apoio estruturada, é uma outra questão. Né? Nós temos hoje, sim, até segundo a ministra da Família e da Mulher, a Cristiane, né, que assumiu agora, a segunda lei mais moderna do mundo, mais completa do mundo. Mas nós sabemos que ela tece uma série de determinações ao poder público que muitas vezes não são cumpridas como deveriam, né? São parcialmente cumpridas e muitas vezes em municípios menores até quase que não cumprida, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta dessa rede estabelecida de apoio que vai socorrer essa mulher em todos os aspectos que ela necessita. Coronel Eunice, eu vou te socorrer um pouquinho, eu vou falar um pouco mais aqui enquanto você toma sua água, né? Hoje aqui com a gente é a Tenente Coronel PM Eunice Rosa Godinho, ela comanda o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Nosso assunto nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, a violência doméstica, os caminhos aqui nos nossos debates para o devido enfrentamento dessa situação, uma vez que a Lei Maria da Penha completou 16 anos em vigor, 16 anos em vigência, agora no último domingo, dia 7 de agosto. Nossa edição de hoje, sempre sexta-feira, a parceria com a FERMESP e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Coronel Eunice, já agora restabelecida aí com um gole de água, importante, né, para a gente continuar aqui a nossa conversa. Como é que a gente faz o retrato, o perfil da mulher hoje que está submetida à violência doméstica? Isso está em todas as camadas sociais? Sim, é um fenômeno universal, nós dizemos assim, né? Em todos os países, em todas as classes sociais, em todas as áreas, em todas as profissões. Não raras vezes, eu sou chamada para fazer palestras em multinacionais. Até pouco tempo eu estive numa multinacional, justamente porque uma funcionária de alto escalão dessa multinacional foi vítima de feminicídio. E as pessoas que estavam ali ao entorno dela relataram que em momento algum elas perceberam que ela tinha algum tipo de dificuldade com o companheiro, que ela passava por essas privações, que ela era vítima de violência doméstica, né? Então, eles me pediram uma palestra que na ocasião até foi passada em todas as sedes do mundo dessa multinacional, né, e traduzida e tudo mais, para que se chamasse a atenção
não só das mulheres que são vítimas de violência doméstica, mas das pessoas que estão no entorno dessas mulheres e tem que ter uma certa percepção, uma certa sensibilidade para perceber que algo não vai bem, né? Ou até para que se fortaleça uma rede de apoio dentro das empresas para que isso também se consolide. E essa semana ainda eu tive a notícia de que uma grande rede de farmacêutica, né, vende produtos farmacêuticos, começou a constatar no contato entre a empresa e os clientes, né, as pessoas que compram os remédios, vindo através desse canal de pré-venda e pós-venda dessa empresa, queixas de violência doméstica. Mulheres que compravam os produtos e, conversando com o atendente sobre o produto comprado, acabavam relatando dificuldades nesse sentido. E a empresa se viu, assim, até de mãos atadas, né? Como orientar essa mulher? Porque o atendente que ele tem ali é um atendente que vende e supre ali a necessidade do cliente como em relação ao produto. Então, ele não tem essa expertise de orientar, de conduzir, de acionar quem quer que seja, né? Então, essa empresa até procurou a Polícia Militar justamente porque percebeu a necessidade de que os atendentes dessa rede farmacêutica tivessem algum conhecimento mínimo capaz de orientar essas vítimas, essas mulheres que, por vezes, durante ali o pré-venda e o pós-venda, relatavam situações de violência doméstica. Veja a amplitude, né, dessa questão. E nós temos hoje, assim, nessa mesma linha, ocorrências que foram despachadas para mulheres que ligaram um avisário e pediram uma pizza, né, e coisas do gênero, e o atendente já preparado teve a presença de espírito de perceber que se tratava de uma situação de risco, encaminhar a viatura e os flagrantes foram feitos. Então, essa mulher que hoje vive violência doméstica é uma mulher que traz um histórico familiar, até ancestral, de violência doméstica. Então, nós percebemos que a mulher hoje, que se submete a um ciclo de violência, ela teve dentro de casa a própria mãe vivendo dentro do ciclo de violência, a avó e assim por diante. Então, na verdade, a mulher repete o modelo, porque se dentro de casa, que são as pessoas que ela deve confiar, as pessoas que estão ali para orientá-la, para suprir as suas necessidades em todos os aspectos, se a mãe, que é o exemplo que ela tem dentro de casa, é uma mulher submissa, que aceita qualquer tipo de toda essa gama de violência, né? Não só a física, mas a moral, a psicológica, a financeira, muitas vezes, ela tem aquilo como exemplo e ela acaba repetindo o modelo. Na psicologia isso é muito comum. Então, essa jovenzinha, essa criança que vive dentro de um lar conflituoso, presenciando o pai agressivo, o pai desrespeitoso, e a mãe se submetendo a essa questão de violência, ela acaba tendo aquilo como modelo e ela, casando ou tendo nos seus relacionamentos, ela reproduz esse mesmo comportamento de submissão, né, de aceitar que isso seja dessa forma. Então, geralmente essa mulher, nós observamos através do atendimento das ocorrências, do acompanhamento dos casos e de muitos casos que chegam até a mim e aos meus policiais em pedido de ajuda, é uma mulher com uma autoestima extremamente rebaixada. É uma mulher que não se conhece e vive em função do lar, em função dos filhos, em função do marido, não tem o amor próprio, né, totalmente fortalecido, a ponto de dizer não para uma situação dessa, a ponto de não aceitar, a ponto de colocar limitação nessa relação que é abusiva, né? Colocar limites nessa situação que é abusiva. Então, nós percebemos sempre esse perfil assim acanhado de uma mulher submissa e uma mulher com autoestima muito rebaixada. Geralmente, esse é o perfil. Agora, a mulher ela tem que arriscar qualquer estratégia de pedido de socorro, né, nesse momento. Ela tem que arriscar, como, por exemplo, na hora do pedido da pizza, a gente conhece essa história, porque às vezes a mulher pensa, eu não vou fazer determinado movimento, porque não vão perceber, não vão entender, não vão achar que eu estou pedindo socorro em razão do que eu estou passando aqui. Tem que arriscar, é preciso fazer, é preciso dar qualquer sinal, porque as pessoas estão prestando atenção nisso e vão entender o que está acontecendo, não é? É o que se espera, né? Que alguém tenha a sensibilidade de estender a mão e socorrer essa mulher. O que acontece muitas vezes é que, diante de uma situação assim, por exemplo, já vi vários relatos que a mulher acabou se abrindo com a mãe ou com uma irmã mais velha, e essa mãe e essa irmã mais velha também viviam em ciclos de violência. Então, o que elas respondem? É assim mesmo, mas
com o tempo ele vai ficando mais tranquilo, logo passa, né? E como se aquilo fosse normal, e não é normal. Uma mulher que vive num ciclo de violência, que vive num lar conflituoso, a cada 5 anos de vida, ela perde 1 ano de vida ativa. Então, ela vai envelhecendo, ela vai adoecendo, ela vai se entristecendo, ela vai entrando em ciclos de pânico, de depressão, de ansiedade, por conta dessa situação. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ter as suas vontades superadas ou negadas, né? Eu gostaria de vestir uma roupa assim, você não pode vestir essa roupa. Eu gostaria de visitar minha mãe. Não, você não vai visitar sua mãe. São coisas desse gênero, né? Que no início do relacionamento a mulher já percebe quando o homem ele é autoritário a esse ponto. Então nós estamos hoje numa sociedade que, por conta do machismo e por toda essa estrutura que está estabelecida, a mulher muitas vezes ela é criada, ela nasce, cresce achando que ela tem que ser submissa ao homem. E isso não é saudável em nenhum aspecto, né? Na verdade, tanto homens como mulheres têm atributos emocionais, psicológicos, físicos diferentes e que, na verdade, eles se completam, né? O bacana é você ver um casal que respeita a individualidade do outro e que, somados ali, tem uma relação harmoniosa, né? Não digo nem equilibrada, mas harmoniosa, né? O que um tem a mais, o outro tem a menos, isso vai se encaixando, e havendo respeito, a chance de um lar produtivo, um lar feliz é muito maior. E isso reflete nas nossas crianças, porque a estatística do 180, que é o número do Disque Violência contra a Mulher do governo federal, eles têm uma estatística que mostra que de cada 10 ocorrências envolvendo violência doméstica, em 6 os filhos assistem às agressões. Então, quer dizer, é aquele ciclo vicioso, ele assiste, ele vê, ele acha que aquilo é normal, quando ele cresce, ele reproduz. Então, aquele menino que cresce num lar conflituoso como esse, ele acaba sendo um agressor, possivelmente, e a menina acaba sendo uma mulher submissa que aceita essa agressão com naturalidade, como se fosse um dever dela em aceitar aquilo, né? Então, nós percebemos, assim, a necessidade de uma mudança de comportamento dentro da nossa sociedade, muita instrução, muitas palestras, muita prevenção, né? Um formato diferente de família, um formato diferente de lar harmonioso que traga realmente o respeito entre as pessoas. Nesse contexto, nós temos em grande número a violência sexual existente, né? Em casais que vivem juntos e existe assim uma violência em relação ao sexo, né? O homem impõe o sexo à mulher, achando que aquilo é obrigação dela, e muitas mulheres acham que isso realmente é verdade. Eu casei, eu tenho o dever de satisfazer o desejo sexual dele, mesmo que eu não tenha vontade, né? Então, muitas mulheres pensam assim, e inclusive a violência de adultos em relação às crianças, violência sexual também, não só a violência física, né? Nós temos números altíssimos de estupro de vulnerável dentro de casa, dentro dos muros da casa, praticados por pais, por irmãos mais velhos, por padrasto, pelo namorado da mãe. São números altíssimos, que muitas pessoas não têm conhecimento, e quando observam esses números, causa assim um espanto gigantesco, porque hoje no estado de São Paulo, a maioria dos estupros... Esse já é o perfil do agressor. O que você está explicando já é o desenho do agressor. É o que dizem os na estudos. verdade... na verdade, esse agressor, esse perfil dele de agressividade começa muito antes, até mesmo na agressão com os animais domésticos da casa, né? Já é um indicador, um indício de que existe até um estudo que fala que quem maltrata bicho, maltrata gente. Quem mata bicho, mata gente. Então, já é um traço de agressividade na personalidade desse agressor, né? E em relação aos crimes sexuais, hoje nós temos, de todos os estupros do estado de São Paulo, a faixa etária mais... as vítimas, em maior número, estão na faixa etária de 4 a 9 anos de idade. Então, quando se fala em estupro, muitas pessoas pensam numa mulher sendo estuprada na via pública. Esses são os menores números. Os maiores números estão entre crianças de 4 a 9 anos de idade, dentro de casa, em ambientes fechados, em ambientes domésticos. E muitas vezes violentadas sexualmente por pessoas que gozam da confiança dessa criança, né? Pessoas que deveriam protegê-las, que deveriam cuidar dessas crianças, e acabam violentando. Então, são números assustadores, principalmente porque também tem uma subnotificação muito grande, e esse número pode representar apenas 1% do que realmente acontece em registros, né? Porque também existe um dado do IPEA que diz que a cada 10
estupros que acontecem no estado de São Paulo, apenas um é registrado. E esses outros 9, o IPEA teve contato, teve notícia com esses outros 9 através da saúde, através de hospitais que relatam a violência sexual em vítimas, mulheres e homens, né? Vítimas mulheres e vítimas homens também, e apenas são pessoas que buscam a saúde, mas não buscam a confecção do boletim de ocorrência. Então, são números muito maiores do que nós conhecemos. 12h29, você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, um espaço sempre para a gente tratar das questões da segurança pública por aqui. O nosso tema hoje, a violência contra a mulher. Uma parada breve, um intervalo, a gente volta já já com a sequência da nossa conversa. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30, estamos de volta pela All TV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. É o programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nosso espaço por aqui sempre para falar de segurança pública, e o tema de hoje é a violência doméstica. A conversa segue com a Tenente-Coronel PM Eunice Rosa Godinho. Ela é comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Osasco. Coronel Eunice, para a gente falar um pouquinho também a respeito da formação dos meninos, né? O papel das mães, né? Na criação dos meninos, nesse caminho, né? Do respeito à mulher, de evitar o crescimento de um novo homem machista. É uma das preocupações, e eu vejo que essa é uma das possíveis soluções, né, para esse caso tão grave de violência doméstica hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Nós precisamos modificar esse comportamento. Muitas vezes o erro está justamente na criação que nós damos aos nossos filhos, né? Por exemplo, eu até assisti uma palestra há pouco tempo de uma delegada de Brasília, e ela comentava que ela veio de uma família tradicional, ela era a única filha, tinha os irmãos, e sempre aos domingos, né, ela contou assim de uma forma bem ilustrativa, aos domingos, né, o almoço da família, todo mundo à mesa, macarronada, né, aquela carne, bate-papo e tudo mais, e assim que acabava o almoço, ali, o rito, né, da alimentação, os meninos iam assistir futebol com o pai e ela ia ajudar a mãe a lavar a louça. Então, uma coisa simples, mas que mostra que nós mesmos, quando educamos os nossos filhos, nós repetimos regras que reforçam o machismo. Por que não o menino também ajudar a lavar a louça, a cuidar da casa, a tirar a mesa? Né? Então, são coisas pequenas que, isso é besteira. Não é besteira. Né? Nos detalhes estão, talvez, a solução para uma questão tão dramática, né? tão grave. Então, aquela coisa de dividir as tarefas da casa, de que todos participem de tudo que tem que ser feito, que eu acho que seria o ideal, né? Hoje em dia nós não temos mais o luxo de termos mulheres que cuidam só da casa, como nós tínhamos antigamente, né? Geralmente a mãe, ela era do lar, ela estava ali para cuidar dos filhos, da roupa, da casa, do marido, para que todos chegassem no final do dia da escola ou do trabalho, a comida tivesse feita. Hoje em dia já não existe mais esse formato de família na maioria dos lares, né? A mulher trabalha, e a mulher precisa trabalhar para ajudar no sustento do lar. Então, nada mais justo de que o que seria o trabalho da mulher, dedicada totalmente ao lar, seja dividido entre todas as pessoas. Então, são detalhes muito pequenos que realmente podem fazer a diferença de você criar e educar um menino que, ao iniciar um relacionamento
com uma outra, né, com uma moça, ele acabe respeitando tudo isso e participando da vida do novo lar que eles construam dessa forma participativa, né? De ambos os lados, a mulher participando das questões que antes eram restritas ao homem, como nós vemos hoje, a mulher em todos os ambientes do trabalho, aqui mesmo, né, uma instituição que por muito tempo só existiam homens, hoje, desde 1955, existem mulheres na Polícia Militar, então nós dividimos as atribuições, e sou exemplo disso, hoje comando uma cidade com mais de 700 mil habitantes, uma cidade grande, uma cidade importante no cenário do Estado e até no cenário do Brasil, e eu sou uma mulher. Então, a maioria dos meus comandados são homens, a grande maioria, porque hoje a mulher na Polícia Militar representa em torno de 13% a 15% do efetivo apenas. E não é porque o acesso da mulher à PM seja cerceado, é porque o interesse da mulher por uma profissão que é um pouco mais masculinizada é menor realmente, né? As portas de acesso são as mesmas, então os critérios são os mesmos, o interesse é que modifica um pouco. Então, essa questão de criarmos diferentes os nossos meninos, com certeza fará toda a diferença num futuro, não próximo, né, mas num futuro mais distante, mas teremos homens mais respeitadores, homens que não veem a mulher como um objeto de posse. E até falando disso, né, quando nós ouvimos as músicas que os nossos jovens ouvem hoje em dia, dizem justamente o contrário. Não só no funk, mas na própria música sertaneja, no pagode, nós observamos assim letras que são extremamente machistas, que depreciam a mulher, que colocam a mulher como um simples objeto de prazer, um objeto de diversão, né? E isso não é verdade. A mulher ela é responsável por gerar uma outra vida, né? Assim, em companhia do homem, lógico, mas quem gesta o filho é a mulher por 9 meses. Então, nós temos um papel extremamente importante na sociedade. E muitas vezes a própria cultura brasileira deprecia essa missão que a mulher tem de vida dentro do cenário das cidades, né, do nosso estado e tudo mais. Eu observo que, eu até comentava que isso demanda de um estudo científico também, né? Eu não gosto de trazer achismos, né? Algumas coisas que são percepções minhas, da minha experiência profissional, eu sempre cito dessa forma, né? Que é uma percepção, mas os números indicam que a violência doméstica no interior de São Paulo ela é muito maior, em termos de números absolutos, né? Porque nós temos hoje no interior de São Paulo a menor população. A maior população no estado de São Paulo, ela está na área metropolitana, que é, inclusive, Osasco faz parte da área metropolitana. Então, todos aqueles municípios que cercam a capital paulista, que são considerados municípios da área metropolitana, eles perfazem hoje 22 milhões de habitantes, aproximadamente. E a questão da própria capital, 12 milhões e 300 mil habitantes, aproximadamente. No interior, nós temos menos de 20 milhões. Então, nós temos na segunda população dividida dessa forma no estado de São Paulo, o maior número de ocorrências em números absolutos por violência doméstica. Então, por que seria isso? Será que a população do interior tem menos acesso à informação? Será que a mulher do interior conhece menos sobre seus direitos? Será que os municípios do interior oferecem menos ferramentas no sentido de rede de proteção à mulher? Então, são vários fatores que precisariam ser analisados, mas nós vemos um fator que eu, como também vinda do interior, eu sou da cidade de Piedade, que é interior da região, interior de São Paulo, região de Sorocaba, nós percebemos a conduta do homem no interior, ela é muito mais machista, muito mais tradicional, né? As famílias são mais fechadas, com comportamentos um pouco mais encrudecidos, né? Então, talvez esse machismo no interior seja um pouco mais forte do que na região metropolitana e na capital, né? Mas os números realmente são, assim, bem diferentes na região do interior de São Paulo. Pois é, Coronel Eunice, quando você apresenta o seu argumento, produz aí a sua fala, embasada em dados, em números, em estudos, e aí olhando aqui a sua formação, mestre e doutora em violência doméstico-familiar e prevenção de crimes sexuais, a gente pode afirmar que essa questão da violência doméstica virou... para lidar com isso, depende de ciência, preciso ciência para tratar essa questão?
Eu acho que a ciência dá suporte para tudo, né? Através da ciência nós podemos entender melhor os fenômenos, porque enquanto nós não temos a ciência, nós ficamos no achismo, né? No empirismo, no percebo que. Então, isso não é muito confiável, porque a minha percepção é diferente da sua e é diferente de outras pessoas. Tudo depende do mundo que nós viemos, da formação que nós tivemos. Então, são vários fatores que incidem sobre como eu percebo o mundo, né? Então, a ciência vem justamente para tirar esse empirismo, para tirar esse achismo das questões, né? Então, eu acho importante, sim, que a ciência esteja presente em todos esses aspectos. Então, quando nós analisamos números, nós não podemos analisar de forma absoluta, né? Porque por isso que eu fiz questão de mostrar a diferença das populações. Então, Sim. se eu olhar em termos de número, no interior tem mais ocorrência, mas qual é a população do interior? Porque é muito comum hoje em dia, inclusive na mídia, eu até questionei uma publicação que foi feita aqui na região de Osasco esses dias, a pessoa comparava os municípios, a jornalista no caso, né, comparava os municípios aqui da região da região oeste e sudoeste de São Paulo, que é a área metropolitana, em relação a furtos. E daí ela fechou a matéria dizendo que Osasco é a que mais tem furtos, mas Osasco é a mais populosa. Então, eu não posso comparar em números absolutos, eu preciso ter todos os números na área de segurança pública, nós calculamos por 100 mil habitantes. Então, por 100 mil habitantes, qual é a taxa, né? Então, é isso que vale. Por isso que a ciência, nessa hora, tem um papel extremamente importante, para que nós não tenhamos visões equivocadas, ou posturas equivocadas, ou então que nós não divulguemos números de forma equivocada. Então, o número absoluto é uma coisa, e ele não pode ser analisado assim, é muito frio. Então, nós precisamos, sim, da ciência como suporte para esse tipo de análise. Mas mesmo analisando, respeitando o número de habitantes, no que eu disse agora há pouco, o número de ocorrências no interior de São Paulo é maior. Quando aconteceu a pandemia, no início de 2020, março de 2020, até junho de 2020, eu fiz uma análise dos números de violência doméstica. Por quê? Porque os países que passaram pela pandemia antes de nós identificaram um forte aumento no número de violência doméstica. Por quê? Porque o agressor e vítima estariam, teoricamente, confinados a um mesmo ambiente, e que isso pressupõe-se um aumento da violência doméstica, né? Então, era algo assim meio que lógico de se acontecer. E os outros países realmente comprovaram isso, que houve um aumento da violência doméstica. Então, eu fui analisar os números no início da pandemia, que foi o início mais rígido, que as pessoas estavam assustadas, não sabia do que se tratava, mesmo porque nós víamos vídeos vindo da China de pessoas caindo no meio da rua, né, acometidas pela Covid-19. Então, as pessoas estavam assustadas e teve um início assim muito rígido, né, de confinamento. E nesse início rígido, as ocorrências de violência doméstica diminuíram os registros de violência doméstica, né? As ocorrências registradas através de RDO pela Polícia Civil. Mas a nossa demanda no 190, que é a pessoa ligar 190 e pedir apoio para a Polícia Militar, aumentou em 42%. Então, as pessoas realmente estavam tendo mais problemas com violência doméstica, mas o registro era menor, mesmo porque as delegacias estavam fechadas para esse tipo de registro. Elas estavam abertas só para crimes mais violentos, como homicídio, né, e coisa do gênero. Então, olha a importância da ciência nesse momento, né? Num setor de segurança pública houve um aumento, num outro setor, que seria o registro, houve uma diminuição. Mas por conta dessa acomodação da sociedade diante da pandemia, né? Como tudo se comportaria a partir daí, né? Então, houve um tempo de adaptação. Com o passar dos meses, esses números realmente aumentaram muito. E a mídia também ajudou para que a notificação aumentasse, porque como havia notícia de que outros países tiveram um aumento de violência doméstica, a mídia falava muito sobre isso. Então, as mulheres que ouviam, elas acabaram se instruindo, recebendo um pouco mais de informação e muitas vezes até sabendo como buscar auxílio. Na época, até a Polícia Civil criou o registro online da violência doméstica através do boletim de ocorrência online. Só que nós sabemos que nem toda mulher tem um celular com internet para fazer um boletim online, que nem toda mulher sabe ler e escrever para fazer um boletim online. E o boletim de ocorrência, até para nós, né, que temos um certo conhecimento, na hora de preencher, nós temos dúvida de um campo ou outro, né? Então, a mulher mais simples, a mulher que tem um pouco menos de conhecimento, até de estudos, ela acaba tendo mais dificuldade. E onde às vezes falta o pão, não tem telefone com internet para se fazer um boletim de ocorrência. Então, nós vemos assim a precariedade, né, das famílias brasileiras hoje em dia, no sentido até de receber a informação e de buscar o auxílio em relação à violência doméstica.
Então, hoje em dia, nós temos, através da Polícia Civil, a DDM Online, que é uma delegacia online que, para quem tem pelo menos o acesso à internet, facilita muito, porque a mulher vítima de violência faz o boletim online e esse boletim vai diretamente já para uma delegada que fica lá no plantão e ela já lê aquele boletim, já vê quais são as necessidades, faz contato com a vítima, já pode até determinar medida protetiva de urgência através desse simples relato da ocorrência através de um boletim online. Então, são ferramentas que vão surgindo para que essa mulher seja mais acolhida e que ela tenha a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o que ela está vivendo e buscar essa rede de proteção em seu favor, né? Para que ela possa realmente se reconstruir. E é uma situação bastante complexa, sabe, Mauro? Porque a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, ela resiste muito em buscar auxílio, porque ela tem filhos, ela tem um emprego, ela tem ali as suas responsabilidades, né? E, por exemplo, muitas vezes a mulher precisa até sair do lar para ela viver. Se ela continuar naquele lar, ela vai acabar sendo vítima de feminicídio, né? E ela não tem condições de fazer isso, porque se ela sai e busca um auxílio, por exemplo, de um abrigo, né, através da prefeitura ou de um outro órgão, ela consegue ser abrigada para não morrer, ela perde o emprego, os filhos deixam de ir à escola. Então, é uma série de prejuízos que, antes dela tomar uma decisão da quebra do ciclo, ela vai mensurar com certeza, e muitas vezes ela acaba desistindo. Aí que nós vemos a importância, né, de ter uma rede protetiva municipal, nos municípios, sejam eles quais forem, bem estabelecida, bem robustecida, que realmente acolha essa mulher, porque o que acontece hoje em dia, muitas vezes, é que o meu patrulheiro vai até a residência, pega essa mulher vítima de violência, muitas vezes machucada, muitas vezes gravemente machucada, leva para um posto de saúde, um pronto atendimento hospitalar, ela é atendida por um médico, medicada, vai para a delegacia, registra esse boletim de ocorrência, e o que acontece depois? Ela tem que voltar para casa e voltar para o agressor. Então, meus policiais muitas vezes relatam para mim, falei, comandante, essa mulher vai morrer qualquer hora, porque ela não tem alguém da família, ela não tem um amigo que possa acolhê-la, e muitas vezes os órgãos públicos que deveriam, né, prover isso, não tem condições, não tem uma casa-abrigo, não tem um lar de passagem, não tem onde levar essa mulher para que ela saia desse ciclo de violência e para que ela viva, porque muitas vezes a volta ao lar significa a morte. Com tanta facilidade que temos hoje por conta da tecnologia, existem tantas formas possíveis, né, de criar ferramentas de pedido de socorro, né? Temos essa questão do exemplo do pedido da pizza, né? Temos o X na mão, né, que a mulher pode também emitir um sinal em qualquer lugar onde ela esteja para fazer o seu pedido de socorro. Mas, olha, no celular hoje, nós temos os aplicativos para absolutamente tudo. E para ter cada um desses aplicativos, a pessoa faz um cadastro. Seja para o streaming para assistir um determinado filme, seja o aplicativo da pizzaria, o aplicativo para marcar o horário no salão de beleza, todo mundo tem um cadastro ali. Se todo aplicativo tiver um dispositivo, um botão de pânico, alguém lá do outro lado vai ter essa informação que aquela pessoa está cadastrada lá, pronto, está fechado o ciclo. Aí essa pessoa, todo e qualquer aplicativo poderia ser usado para isso. É uma questão de colocar em prática. Sim, uma excelente ideia, e até com o exemplo dessa empresa de remédios que eu comentei com você, né? Eles perceberam essa demanda através de um pós-venda, algo que, sinceramente, eu não havia nem pensado, né, anteriormente. Nós temos na Polícia Militar o aplicativo SOS Mulher. Só que esse aplicativo, por enquanto, ele existe apenas para mulheres que já têm a medida protetiva. Tem a medida protetiva, Então, ela passa por todo um processo de boletim de ocorrência, processo no judiciário, e é expedida uma medida protetiva de urgência para ela. Com essa medida, ela baixa o aplicativo do SOS Mulher no celular dela, ela faz o cadastro, e se o agressor se aproximar dela, ela aperta o botão de pânico por 5 segundos, e imediatamente, pela localização geográfica do celular, pelo georreferenciamento, a ocorrência já vai diretamente ao Copom e uma viatura é despachada para aquele local, sem que ela precise ligar 190. Então, isso já facilita muito, e muitas mulheres estão sendo salvas através desse aplicativo. Mas, por enquanto, ele existe apenas para mulheres que já têm a medida protetiva de urgência. Então, essa
essa sua ideia é bem bacana, eu acredito que possa até ser pensada, né, por toda a sociedade, na verdade seria a contribuição de todas as empresas que possuem algum tipo de aplicativo no quesito responsabilidade social em auxílio a essa mulher vítima de violência, seria muito bacana. Talvez algo para se pensar mesmo e que possa até auxiliar bastante. Mas aí eu volto àquela questão, Mauro, a mulher precisa ter um celular com internet. Uma das situações que é muito comum na mulher que vive a violência doméstica é que o agressor tira o celular dela, quando ela tem. E muitas não têm. E quando tem o celular, não tem internet. Então, nós temos mulheres muito pobres que vivem essa situação, muitas vezes de cárcere privado. Nós tivemos aqui em Osasco uma mulher que ela estava uma semana dentro de um quarto, fechada a chave, o companheiro dela, ele era vendedor ambulante, ele saía para trabalhar, deixava a mulher fechada em um cômodo apenas, e ela tinha lá uma caixa para que ela fizesse suas necessidades fisiológicas, xixi e cocô dentro de uma caixa. Tinha uma cama, essa caixa e mais nada. E ela ficou ali por dias, ela acabou entrando em desespero, começou a gritar e bater nas janelas, um vizinho ouviu, acionou a polícia militar, nós fomos até lá e conseguimos libertar essa mulher, estourando a porta, estourando os cadeados, para que ela saísse de lá, cárcere privado. Então, essa mulher não tinha um celular, não tinha nada, além da própria voz, né? Então, assim, nós temos mulheres muito pobres hoje que sofrem violência doméstica e não tem como pedir ajuda e muitas vezes não tem nenhum conhecimento a quem pedir, para quem, né, quem pode me ajudar nesse momento. Então, a questão da informação, da prevenção primária, isso é super importante. Nós precisamos criar os nossos filhos conscientes de tudo isso, né? Já desde muito pequenos, para que, como nós dissemos agora há pouco, a sociedade do futuro seja uma sociedade mais respeitosa, né? Não só em relação às mulheres, mas entre os seres humanos, né? Acho que isso transcende, aliás, isso vem antes de tudo, né? Não importa se é preto, branco, japonês, coreano, brasileiro, né? Se é homem, mulher, se é LGBTQIA+, é um ser humano, né, que precisa de um socorro, que precisa de um auxílio e que precisa, acima de tudo, como todos nós, de respeito. Por isso que eu digo, né, que duas palavras-chave hoje em dia é respeito e responsabilidade. É disso que a nossa sociedade carece. Pergunta aqui da Fernanda Franklin, ela está com a gente no YouTube, Coronel Eunice, faltando 9 minutos para 1h agora, no programa Gente que Fala. Ela pergunta como ajudar uma amiga que é vítima de uma relação violenta, repleta de idas e vindas, e que se recusa a denunciar a violência do companheiro. É o que eu disse no começo, muitas mulheres não aceitam essa quebra de ciclo, né, por vários motivos, e geralmente dependência emocional. Há algum tempo, quando nós buscávamos os motivos que levavam as mulheres a se submeterem aos ciclos de violência, um dos principais motivos era a questão financeira, de depender economicamente, financeiramente, daquele homem que seria o provedor da sua casa, do sustento dos seus filhos. Isso há algumas boas décadas, né? Hoje a mulher trabalha, e quem não trabalha fora faz salgadinho para revender, lava roupa, faz faxina, trabalha dentro de casa mesmo, às vezes até através da internet, vendendo produtos e tudo mais. Então, esse panorama ele mudou um pouquinho, só que ele ficou um pouco pior, porque agora o primeiro motivo de submissão ao ciclo da violência é justamente a dependência afetiva. E que muitas vezes, por conta dessa baixa autoestima, que também é um traço bem peculiar nas mulheres que se submetem à violência doméstica, fica muito difícil de sair, né? Ela não consegue se valorizar a ponto de perceber que ela não precisa daquilo, que ela pode buscar algo diferente, que ela pode viver melhor, que ela pode ter uma vida mais saudável, porque a submissão à violência doméstica é, acima de tudo, uma doença, né? Uma forma de se machucar, de adoecer cada vez mais e de perder a vitalidade, perder o amor pela própria vida, né? A pessoa fica totalmente submissa àquilo, e muitas vezes acreditando que vai melhorar um dia, e é uma situação bastante difícil, e inclusive o próprio agressor precisa ser tratado. Não adianta nós socorrermos apenas as mulheres e os agressores continuarem fazendo novas vítimas, porque esse agressor, se essa moça aceitar, buscar ajuda e até se separar dele, nem que seja temporariamente, até que ambos se tratem, ele vai achar uma outra vítima, ele vai submeter uma outra mulher a essa situação. É bem comum. Então, nós percebemos a repetição de situações assim, né? Eu sugiro que essa amiga procure conversar e talvez exemplificar, levar algumas coisas que ela possa ler e que ela possa conhecer a respeito da violência doméstica, a ponto de convencê-la da necessidade, até pela própria saúde dela, de sair desse ciclo e recomeçar uma vida saudável.
Outra pergunta agora, Coronel Eunice, vem do Rodrigo Monteiro no Facebook. As frases que você mencionou, destaca ele aqui: quem maltrata bicho, maltrata gente. Quem mata bicho, mata gente. Servem também como um alerta para o grande número de caçadores que se registraram como tais nos últimos anos no Brasil? Eu acho que essa resposta ao Rodrigo, talvez eu não tenha total capacidade de respondê-lo, mas fazendo uma analogia, sim, essa frase que eu disse, quem maltrata bicho, maltrata gente, é de um estudo científico que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, oportunidade em que um grande serial killer atuava naquela região e já tinha feito várias vítimas. E como nós vemos nas séries policiais dos Estados Unidos, eles têm o hábito de traçar o perfil do agressor, né? Então, eles traçaram o perfil daquele serial killer e, através desse perfil, eles perceberam mais ou menos a faixa etária, a altura, né, o comportamento que ele tinha. Então, tinha um retrato dele, mas não se chegava a ele de forma nenhuma. Já havia várias vítimas e ele não era identificado. Então, um policial, na época, ele pensou em voltar nos arquivos do FBI da época, a um certo ponto do tempo em que esse agressor seria adolescente, e eles foram buscar ocorrências que envolveram adolescentes naquela década citada, né, e que maltrataram animais. Então, eles chegaram no universo menor de pessoas que, lá pelos 16, 17 anos, tiveram passagem pela polícia por agressão a animais. Então, esse universo restringiu bastante, e dentro desse universo de pessoas que, como adolescentes, foram agressores de animais, eles conseguiram identificar e encontraram nesse universo o serial killer que eles buscavam na época. Então, através desse trabalho, foi feito um trabalho científico realmente que mostrou e comprovou que a pessoa que tem tendência a maltratar bichos, ele vai maltratar pessoas. Então, em relação aos caçadores, muitas pessoas têm isso como hobby, né? Então, talvez um psicólogo possa explicar melhor se há um nexo em relação a isso, né? Eu gosto de caçar, então eu posso gostar de matar? Não sei. Sinceramente, não me sinto à altura para responder, mas talvez um psicólogo ou algum psiquiatra, alguém dessa área mais ligada ao psiquismo, né, consiga responder com mais certeza ao Rodrigo. Mas eu acredito que algum vínculo, com certeza, tenha. Bom, a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, ela, com o passar do tempo, veio pedindo cada vez mais capacitação, mais especialização das autoridades que lidam com esse tipo de problema. Era comum chegar na delegacia, às vezes, para fazer um boletim de ocorrência e o delegado lá não ter o devido olhar para o problema, não olhar com os olhos que deveriam enxergar ali um problema mais complexo, né? Isso, felizmente, tem mudado, temos a Delegacia da Mulher, temos vários caminhos que a mulher pode seguir para poder fazer as suas denúncias. E na Polícia Militar nós temos a Patrulha Maria da Penha, que também tem todo o pessoal capacitado, treinado para poder perceber as situações, não é, Coronel? Nós temos aqui já há algum tempo, já em prática, a Patrulha Maria da Penha em toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e nós já tínhamos já há alguns anos algumas experiências pontuais em alguns municípios, como Sorocaba, como Registro, como Caraguatatuba, que tinham suas patrulhas Marias da Penha, até com outros nomes também, mas que atuavam justamente nesse acolhimento à mulher vítima de violência. Então, com o aumento dos números e a necessidade de estabelecer um protocolo único de atendimento para esse tipo de ocorrência, a Polícia Militar do Estado de São Paulo criou a sistemática de enfrentamento à violência contra a mulher, através da nossa Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. E, através dessa sistemática, foi criado um protocolo único, através de um procedimento operacional padrão, que atinge o atendimento às vítimas de violência, que nem sempre é só a mulher, né? Muitas vezes é a criança e o adolescente, muitas vezes é o idoso, que são vítimas de violência doméstica. Assim também o atendimento já pré-estabelecido através desse procedimento operacional padrão para atendimento de vítimas de crimes sexuais, que na sua grande maioria acontecem dentro de casa. A cada 10 estupros registrados, 7 a 8 acontecem dentro da residência. E também, nesse mesmo protocolo, nós temos o atendimento à vítima de violência que acionou o botão de pânico do SOS Mulher, né, que é a quebra da medida, descumprimento da medida protetiva, que também está inserido nesse procedimento, e dessa forma houve uma
um treinamento para todo o efetivo da Polícia Militar, então todos os policiais do Estado de São Paulo têm um conhecimento da forma adequada para o atendimento dessa ocorrência, mas cada companhia de Polícia Militar, que é uma subunidade, né, uma região de patrulhamento, eles têm uma patrulha que faz esse tipo de acolhimento, que seria, no caso, visitar as vítimas que já têm medida protetiva, verificar se está tudo ok, se o agressor realmente se afastou, ou se ele está tentando contato com ela através de algum, nem que seja através de WhatsApp, de alguma rede social, ou se ele está se aproximando dela ali onde ela reside ou onde ela trabalha. Também essa patrulha, se essa mulher tem medida protetiva e ela não tem ainda o aplicativo no celular, essa patrulha ensina a instalar e acionar o mecanismo do SOS Mulher, e também apresenta a essa mulher a rede de proteção que existe no município. A maioria dos municípios hoje tem um centro de referência da mulher vítima de violência, secretaria da mulher, uma coordenadoria da mulher, tem alguma estrutura capacitada para atender essa mulher vítima de violência. E não basta só atender, né? É um trabalho assim, bastante complexo, como eu disse, às vezes a mulher ela precisa do atendimento, quebrar o ciclo, mas ela precisa ser reinserida ao mercado de trabalho, ela precisa fazer um curso profissionalizante, uma série de outras coisas que dão um atendimento holístico a essa vítima. Coronel Eunice, nosso tempo esgotado, sua despedida em 10 segundos para a gente colocar um ponto final aqui nessa nossa conversa, importante conversa de hoje. Eu agradeço a todos que nos ouviram e nos colocamos à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento. Muito obrigada, Mauro, e até a próxima. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Uma excelente conversa hoje com a Tenente-Coronel PM Eunice Rosa Godinho, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Osasco. Ela que é mestre e doutora em violência doméstico-familiar e prevenção de crimes sexuais, falando tudo a respeito sobre a violência doméstica, aqui nesse momento em que a gente celebra os 16 anos da Lei Maria da Penha. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, no apoio técnico na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, o Alberto Luchetti, na direção-geral. E você, espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência hoje, ao longo de toda essa semana. Um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar por aqui na AltV, ao vivo, na segunda-feira, a partir do meio-dia. Tchau, tchau.